que a gente vai falar agora com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Olá, senador, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os que acompanham a Rede Brasil Atual. É uma satisfação estar com você. Satisfação é a nossa, senador. Depois de tanto tempo, né, participando aqui do nosso jornal durante a CPI da Covid, agora a gente vai ter aí certamente uma nova CPI. Os senadores Soraya Tronic, do União Brasil, Renan Calheiros, do MDB, protocolaram esses requerimentos de abertura de CPI. Já foram colhidas aí as assinaturas, né, necessárias para a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito sobre esses atos golpistas, né, em Brasília. Independente de qual será aceito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a disposição dos senadores é de apoiar a CPI, não é isso, senador? Bom, eu sinto que uma maioria significativa dos senadores apoiam a CPI, até porque o grau de agressão que nós sofremos, que o Brasil sofreu, que a nossa democracia sofreu, que as instituições democráticas sofreram, justifica a criação dessa CPI e justifica uma ação muito contundente de todos os poderes e principalmente das casas legislativas, que têm um papel investigativo muito importante. E, senador, será que vai ser possível, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro ser convocado, já que durante 4 anos ele praticamente incentivou atos desse tipo, senador? Olha, eu acho que vai ser a oportunidade da gente convocá-lo, né? E quando, na condição de presidente, ele não foi convocado para a CPI da Covid, e todos acompanharam o quanto ele gerou o efeito Bolsonaro, que foi um efeito que levou à morte de milhares, centenas de milhares de brasileiros que acreditou no que ele falou. Então, nós estamos vendo agora, no campo do ataque à democracia, algo muito semelhante ao que vimos no período da pandemia. As pessoas respondendo e sendo guiadas pela atuação de um ex-presidente e do presidente que passou 4 anos ofendendo, atacando o STF, o Congresso Nacional, instigando, instando os brasileiros e a sua militância, os seus seguidores, né, a desestabilizar as nossas instituições e a democracia no Brasil, porque notadamente e deliberadamente ele queria uma situação de caos para instalar um governo autoritário, uma ditadura comandada por ele próprio, né? Então, ele fez isso na pandemia e levou centenas de milhares de brasileiros à morte, e fez isso durante os 4 anos de governo dele como presidente da República, instando, instigando, mobilizando, emulando ataques às instituições. E o que nós vimos foi a consequência disso e, óbvio, a leniência escancarada de quem deveria proteger o patrimônio público. O prejuízo, ele não é só do ponto de vista de imagem das nossas instituições perante o mundo, da fragilidade que o Brasil demonstrou para o mundo em termos de vulnerabilidade dos seus grandes símbolos, né? Porque as pessoas não estão preocupadas com isso. A imagem do Brasil no mundo é de vulnerabilidade dos seus símbolos republicanos, Suprema Corte, Congresso Nacional, Palácio, onde é a sede do Poder Executivo, né? Mas isso por ato deliberado, por negligência, por conivência das autoridades do Distrito Federal, que acertaram uma coisa e não cumpriram, ou seja, conduziram os manifestantes, os terroristas, que não são manifestantes, a invadirem e depredarem o patrimônio público e ferir as nossas instituições e a nossa democracia.
E a gente lembra, né, senador, anos atrás, né, em relação a Jair Bolsonaro, ele era até ridicularizado. A gente lembra, né, tinha aqueles programas de humor, até do Marcelo Taz, enfim, e ele sempre aparecia, mas com esse viés, né, de ridículo, enfim, com declarações absurdas. Quem poderia imaginar, não é, senador, que esse ridículo acabou transformando aqui o Brasil exatamente nesse palco, né, de praticamente de terror, né, de terrorismo de fato. O senhor tem alguma lembrança, enfim, daquele tempo lá de trás em relação a Jair Bolsonaro e por que as instituições também não puniram Jair Bolsonaro quando ele falava absurdos, por exemplo, para a deputada Maria do Rosário, porque era feia, porque não ia estuprá-la por ser feia, enfim, absurdos assim que passaram batido, ele exaltando também o brilhante Ustra durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, faltou exatamente uma punição exemplar lá atrás, para a gente não ver o que está acontecendo hoje? Olha, eu acho que eu fui colega do Bolsonaro como deputado federal entre 2011 e 2015. Ele não levava nada a sério e ninguém o levava a sério. Agora, ele era parlamentar, ele se manifestava de uma forma que agredia as instituições, que agredia a legislação, ele era ofensivo, ele era racista, ele já era tudo isso que ele expandiu quando virou presidente da República. Agora, o pior de tudo é que nós passamos e estamos submetidos a uma clusterização da sociedade, onde os iguais se organizam em bolhas na internet, sem nenhum filtro, se reforçam e se expandem. E um auto-reforça o outro, diferente do mundo analógico, em que a gente só coloca para o consumo aquilo que tem validação e algum grau de contribuição civilizatória. No caso das redes sociais, há um reforço de posições que, em grande parte delas, são posições que vão de encontro ao processo civilizatório. E esse terreno fértil de algoritmos que juntam pessoas por pensamentos iguais, que se expõem, que se reforçam e que se colocam para a sociedade como disfarçado de uma liberdade de expressão, certo? Isso aumentou e potencializou essa face nefasta do presidente Bolsonaro e o fez uma referência para toda esse lado primitivo da sociedade brasileira que estava dentro do armário, contido por um processo civilizatório que a gente vinha construindo ao longo de algumas décadas. Portanto, na sua opinião, o presidente Bolsonaro deve ser responsabilizado por esses atos também, pelo menos nessa questão aí política, senador? Eu acho que tem elementos suficientes para que ele possa, no limite mínimo, né, ser arrolado como incentivador, como promotor, como parte integrante de uma cadeia de promotores desses atos do dia 8 de janeiro. Na verdade, ele vai ser responsabilizado não por este ato em particular, mas pelo conjunto das agressões que ele promoveu, que ele estimulou, que ele perpetrou. Porque se a gente olhar nesses 4 anos, a gente tinha toda semana, durante a semana, ele agredia as instituições todo final de semana e durante a semana ele acomodava.
E assim ele foi, de forma lenta, amortecendo essa reação da sociedade. Porque ele falava no final de semana algo muito agressivo, algo que era contra qualquer perspectiva de um líder de uma nação, certo? Na relação com outros poderes. E durante a semana ele pedia desculpas, tal, e assim ele foi fazendo e amortecendo e naturalizando essa ação agressiva e essa ação de destruição das instituições republicanas no Brasil. Então, acho que ele é o maior responsável do ponto de vista político, ele é o líder maior de todas essas manifestações, de tudo que vem acontecendo no Brasil, dos acampamentos, da agressão ao STF, que foi lá atrás, da sugestão dele de invasão do Congresso, do STF, tudo isso ele fez. Então, não tem nenhuma novidade. O que aconteceu é o que ele disse que queria que fosse feito. E o povo fez em nome dele. Né? O povo acreditou nele. O povo não acreditou que a vacina transformava as pessoas em jacaré, que a vacina fazia mal, que não precisava de vacina. Quantas pessoas morreram porque seguiram a orientação do Bolsonaro? Né? A gente já viu isso. E agora, quantas pessoas vieram acreditando que era possível Bolsonaro voltar, se invadisse, tomassem essas instituições, se quebrasse, se depredasse essas instituições? Na cabeça das pessoas e mais. O que a gente precisa saber é porque muitos dos que estavam ali, uma boa parte, são soldados, não são sargentos, não são oficiais de uma milícia política fascista, né? Eles são soldados. Os oficiais, eles não estavam ali. Alguns estavam no comando, mas o resto estava em suas casas, em seus apartamentos luxuosos, em suas fazendas, em suas empresas, né? Financiando e comandando o quebra-quebra, ou seja, essas pessoas precisam ser identificadas e responsabilizadas junto com os mentores intelectuais e políticos dessa barbárie contra a nossa democracia. Eu já estou até imaginando quando começar a CPI, essas pessoas serem chamadas para prestar depoimentos no Senado, né, senador? Certamente isso deve acontecer. Temos alguns nomes que precisam ser chamados, alguns generais, alguns empresários, grandes empresários, que são financiadores sistemáticos, né? Aqueles tanques na noite. Quem mandou botar? Eu tenho informações de quem mandou botar. Eu não posso falar porque ainda precisa de uma apuração, mas a gente tem suspeitas de quem mandou botar aqueles tanques. Mas por cima do comando do Exército, tem um comando paralelo. O que está acontecendo com o Brasil? Acho que, depois de tudo, o presidente Lula, no dia de ontem, assumiu definitivamente o comando e a liderança do Brasil. Isso foi, por outro lado, extremamente importante, porque ele se reafirmou. Não bastava a votação, a urna, que é o mais importante, mas ele reafirmou a liderança dele e a condição dele de presidente e de chefe maior das Forças Armadas, chefe maior do Estado brasileiro. Ou seja, tem as suas competências reconhecidas e legitimadas por todos os setores da sociedade depois da barbárie que nós vivemos durante o dia 8 de janeiro. Exato. Ontem nós conversamos com um especialista em Forças Armadas, o Manuel Domingos Neto, ele que é professor na Universidade Federal Fluminense, e também ele fez, enfim, especialização, doutorado na Universidade de Paris, e
progressista, é uma pessoa que foi das Forças Armadas, foi preso, foi torturado durante a ditadura militar, e ele disse o seguinte: é preciso investigar a mulher, a esposa do general Vilas Boas, que estava ali no acampamento e é considerada aí a mãe desses atos, né? Enfim, seria É possível preciso também... investigar o general Vilas Boas, porque a mulher do general Vilas Boas, ela não tem comando sobre a tropa. Mas o Vilas Boas é general, tem comando sobre as tropas. E há quem diga que foi ele que ordenou e impediu que na noite do dia 8 a polícia fosse ao acampamento para aprender. Foi preciso uma negociação de noite inteira para que no dia seguinte fosse preso mais de 1.200 manifestantes que saíram do quebra-quebra e foram para sua residência, seu acampamento, sob proteção do Exército. Isso é uma coisa absurda, né? Então, você falou o nome do general Vilas Boas, é preciso investigar o general Vilas Boas, que durante esses 4 anos fez ameaças veladas à democracia, ameaças veladas à volta do PT, contra a institucionalidade democrática. Isso precisa ser investigado. E não tem que ter anistia, como tivemos no passado. Nós estamos vivendo um período presente, onde essas pessoas estão no Estado democrático de direito e tem uma lei que precisa ser cumprida. Nós não estamos num momento de ruptura, onde você precisa fazer um acordo. Nós temos uma divisão no país, etc. Mas os atos de domingo mostram que aquele caminho ninguém quer. Nenhuma parte da sociedade sadia, nenhuma parte da sociedade inteligente, civilizada, quer o que a gente viu. Então, é hora da gente resolver essas questões definitivamente, ou pelo menos dar um encaminhamento mais definitivo ao que a gente viveu ao longo desses 4 anos. Bom, senador, temos aqui uma matéria do jornalista Luiz Vassalo, do Estadão. Eu vou ler um trechinho aqui, eu gostaria que você comentasse, né? Aras, vamos entrar agora na questão do Aras, né? Aras barrou pedidos do MPF e acionou corregedoria contra procuradores que investigam golpistas. Ele diz o seguinte: em meio ao avanço dos protestos pelo país por parte de bolsonaristas radicais que contestam o resultado da eleição presidencial, o gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, extinguiu grupos de investigação sobre golpistas no Ministério Público Federal e devolveu a procuradores pedidos de informações ao Exército e à Polícia de Brasília sobre acampamentos em quartéis. Em outro movimento, Aras acionou a corregedoria contra procuradores que buscavam no STF informações para alimentar inquéritos. Vamos falar agora do Aras, senador, enfim, ele poderia também, é que ele está ainda, né, como corregedor, mas seria interessante também ouvi-lo na CPI? Eu acho que, diante da negligência dele, eu tenho uma boa relação com ele, gosto pessoalmente dele, mas ele está ultrapassando o limite da negligência, né? Ele está abaixo de negligente no que diz respeito à defesa da democracia. Então, a liberdade de expressão, ela tem um limite, o limite é a lei. E ele é o guardião do direito difuso da sociedade, é o guardião, ele representa a sociedade, e a sociedade tem um conjunto legal que rege o seu funcionamento. Portanto, ele está sendo negligente, eu diria que conivente com o que está acontecendo. Portanto, ele vai deixar de ser procurador este ano, né? E ele estará submetido a uma convocação, ou mesmo uma convocação do próprio Senado da República, porque essas questões, veja, nós não estamos falando de algo qualquer, nós estamos falando da invasão do Congresso Nacional, nós estamos falando da invasão do Palácio da República, do Palácio do Planalto, nós estamos falando da invasão da Suprema Corte. Ou ele não está entendendo a gravidade dos eventos? Não há mitigação, não há mediação possível
por mais que ele seja uma pessoa que eu respeito, que justifique essa inação e essa conivência do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E, senador, só para a gente encerrar aqui, a gente sabe que a Câmara já aprovou o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, agora está indo para o Senado, a sessão foi marcada para hoje, às 11 horas da manhã, e, na realidade, essa medida, né, assinada no domingo pelo presidente Lula, deve ser justamente aprovada, né, simbolicamente, por unanimidade, na sua opinião, hoje no Senado? Eu acredito que deve ser uma votação simbólica. E, se não for, nós vamos ter a maioria esmagadora apoiando essa medida. Essa medida ela foi absolutamente necessária. Eu estava aqui, Marilu, no domingo, e acompanhei daqui com a maior agonia, porque eu liguei para o chefe da segurança, na verdade, o chefe da Polícia Legislativa do Senado, o Morales, e disse: Morales, o que está acontecendo? Ele disse: senador, já tentei falar com o secretário de Segurança, já falei com o vice-presidente, tenta falar com o Ibanez, eu tentei várias vezes falar com o Ibanez, e não tinha nenhum tipo de resposta, né? Então, não é possível que a gente tenha parlamentares que se oponham a esse decreto. Então, só tinha um caminho. Aí a gente ficou 3 horas assistindo quebra-quebra. E só foi ter uma ação quando a imprensa chamou a atenção de que o grande responsável por tudo isso era o Ibanez, e quando o presidente Lula fez a intervenção. Quando fez a intervenção, ele percebeu a gravidade para ele, não para o patrimônio público. Então, ele agiu na sua autodefesa para preservar a sua condição de governador, mas não a condição da integridade das instituições democráticas. Então, se não é a ação do presidente Lula, se não é esse decreto, a gente não teria, na segunda-feira, mobilizado e esvaziado. E veja, foi muito rápido. No momento em que as tropas chegaram, em menos de 1 hora, todos os prédios estavam vazios. Então, isso jamais aconteceria se não fosse a conivência de órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Exato. Senador, então, já que você disse que estava já aí em Brasília, qual que é a sensação sua, enfim, ao entrar no Senado e se deparar com todo esse estrago, né? Enfim, com tudo que esses vândalos fizeram? Queria um relato. Olha, é uma coisa assim, é muito agressivo, né? É uma sensação de você está ferido, nós estamos feridos, é como se a gente tivesse sido ferido, nós mesmos, fisicamente, é como se tivesse arrancado um pedaço de cada um de nós, né? Que a gente que vive ali todos os dias naquele lugar. E não é porque é o lugar onde a gente trabalha ou a gente exerce uma função pública, é pelo que representa. O Senado da República vai fazer 200 anos em 2024, ter funcionamento ininterrupto, é a instituição mais antiga do Brasil. E eles entraram, quebraram, destruíram, sem dar nenhuma importância ao que significa aquela instituição para a história do Brasil. Se a história foi num ou noutro sentido, neste ou naquele momento cronológico ou no tempo, ou seja, ao longo da história, se a gente mudou de rumo para aqui ou para acolá, não importa. É a história da gente, é a nossa história. E estava ali. E eles depredaram parte do nosso patrimônio histórico e cultural que estavam preservados ali no Museu do Senado e dentro da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, né, no STF. Ou seja, uma destruição sem precedentes, uma agressão grotesca, uma coisa primitiva,
de quem tem a intenção de destruir símbolos que representam uma civilização. O que nós vimos foi o que o Bannon e o que o Bolsonaro disse o tempo todo. Nós não viemos para construir, nós viemos para destruir. E eles tentaram destruir os grandes símbolos da República Brasileira. Felizmente, a gente conteve, felizmente, o Brasil volta para o eixo e, felizmente, essas pessoas serão investigadas e punidas exemplarmente. Não podemos vacilar na punição de quem cometeu esses atos criminosos de terrorismo contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Tá certo, senador, a título só de informação, né, como a composição também do Senado vai mudar a partir de fevereiro, com os senadores eleitos já no ano passado, é possível realmente que a coleta de assinatura precise ser refeita, mas está aí, segundo o senador Rogério Carvalho, realmente vai ser instalada essa CPI no Senado com muita urgência. Senador, muitíssimo obrigada pela sua participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal. Forte abraço. Obrigado, Marilu. Um grande abraço. Até mais. Falamos aqui com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.